Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, um canal dedicado à divulgação do Espiritismo. Ajude a também divulgar, compartilhar, se inscreva e vamos juntos cada vez mais divulgar essa doutrina linda que nos consola e nos traz o amor. Vamos agora falar sobre o item número 55 de O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Diz a explicação da parte dos espíritos, através de Allan Kardec. Hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada, mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza, à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de o espírito, e não conhecemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Porém, o perispírito só por só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é o espírito que o corpo é para o homem, o agente é o instrumento de sua ação. André Luiz, muito bem, através de suas palavras, nos livros que relatam a vida do mundo espiritual, iniciando a partir de Nosso Lar, vem nos trazer uma explicação muito importante. O nosso pensamento cria, o nosso pensamento constrói ou destrói. Nós podemos ser agentes para o bem ou para o mal sobre nós mesmos. O nosso espírito é como se fosse uma fumaça, vamos dizer assim. É como se fosse este papel. E em volta dele, a camada que o envolve é o nosso perispírito. Semelhante, não igual, mas semelhante, que dá forma ao nosso corpo físico. Tudo aquilo que nós pensamos fica gravado no nosso pensamento, como nos diz o Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus. E os bons espíritos respondem a Kardec: na consciência. A nossa consciência transmite a este perispírito e o perispírito então passa ao corpo físico. Da mesma forma que todas as nossas mágoas, tristezas, ódios, rancores, toda negatividade é absorvida pelo nosso espírito. E então, em consequência disso, transmite a esta camada que reveste o espírito, o perispírito. Não trabalhado isto, não perdoado, uma vez que nós não nos perdoamos, que nós não conseguimos perdoar aqueles que nos prejudicaram, de uma forma ou de outra, nós vamos precisar depurar, arrancar, limpar, tirar para fora esta sujeira que todas essas vibrações negativas causaram para nós. E então ela vai explodir, vamos dizer assim, vai estourar todo este mal, toda essa vibração ruim no nosso corpo físico, desencadeando em doenças, depressão. Muitos irmãos não suportam esta dor e acabam optando, realizando suicídio, entre diversos outros fatores de violência que nós vemos atualmente na nossa sociedade. Mas, da mesma forma autodestrutiva e destrutiva que a negatividade, que as vibrações ruins causam, nós também podemos transformar isto em cura, em libertação de todo o mal.
é confirmado pela ciência que pessoas em estado terminal nos hospitais conseguem desencarnar de uma forma tranquila e em paz, quando firmes na oração, mesmo que não conheçam, que não acreditem ou que não aceitem a doutrina espírita, mas orando com fervor, alimentando esta fé sincera e forte, eles se ligam a vibrações superiores, se elevam e fazem esta passagem de uma forma mais tranquila, mais em paz. E muitos obtêm a cura sobrenatural, como os médicos dizem, inexplicável, mas que nós sabemos que é dado mais um tempo, a pessoa é concedido mais um prazo para que ela permaneça ainda aqui na Terra. As famosas curas inexplicáveis, como a ciência diz, mas que nós sabemos que são frutos do pensamento atuando sobre a nossa matéria. Então, quando sentirmos uma dor de cabeça, uma dor em determinada parte do corpo, não ignoremos a ciência, claro que não, longe disso. Sabemos que existem muitos casos em que é fundamental e é necessário o remédio, sim. Mas primeiro, antes de tudo, optemos pela prece, pela força da oração, que podemos atuar sobre nós. Nós confiamos na prece de alguém por nós. E por que não confiarmos na oração nossa, diretamente à espiritualidade, para que eles revertam, ajudem a reverter sobre nós em forma de cura, de amor. Durante o Evangelho no Lar, nós colocamos água em um copo, em uma garrafa de água e fluidificamos, colocando também a mão sobre este copo, também o nosso fluido animalizado, nossos fluidos também são direcionados ali, junto com a espiritualidade que nos ampara e nos protege. Nós ainda somos muito imperfeitos, estamos nesta terra, neste planeta de provas e expiações, portanto nosso corpo ainda é muito grosseiro, o nosso perispírito ainda também desta forma, porque ele está propriamente adequado ao planeta aonde estamos, aonde reencarnamos. Quanto mais elevados são os espíritos, como por exemplo o Bezerra de Menezes, entre outros, mais sutil, mais elevado e muito mais apurado é o perispírito, o espírito destes irmãos. Dr. Bezerra de Menezes não necessariamente precisaria reencarnar aqui nesta terra, mas optou por conta de nos ajudar a crescermos e muitos espíritos superiores para auxiliar a transição da Terra no planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Portanto, nós somos os autores da nossa história, como nos diz aqui os espíritos através de Allan Kardec. O agente ou um instrumento de ação. Obrigado a todos os irmãos, um forte abraço e que possamos cada vez mais estudarmos esta linda doutrina espírita nos seus 3 pilares: filosofia, ciência e religião. Um grande abraço e até a próxima.